Gênesis, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 ao 13, amém? Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 13. Eu vou estar lendo já para a gente estar ganhando um tempo, tá bom? A palavra do Senhor ela vai dizer assim para nós. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício, pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco, o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou-o sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, seu único filho. Abraão olhou em volta e viu o carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi e pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Amém. Queridos, o tema da ministração de hoje é o sacrifício de Isaque. Você pode estar até se perguntando, mas o sacrifício não foi de Abraão, Tony? Também foi. Mas nós hoje vamos falar sobre o sacrifício na visão de Isaque. Na visão de Isaque. Amém? Porque Abraão ele foi um grande homem de Deus, né? Ele estava disposto a fazer qualquer coisa pelo Senhor, né? Inclusive, né, estava ali disposto, pronto para sacrificar o seu filho, né? Mas eu não quero focar nisso nessa noite. Nessa noite eu quero focar em Isaque. Porque essa passagem, ela fala mais sobre o filho do que sobre o pai. Ela fala mais sobre a entrega de Isaque do que a entrega de Abraão. E eu quero mostrar isso para vocês essa noite. Né, quando eu fiz essa ministração, eu estava fazendo meu devocional, né, no meu quarto, estava buscando o Senhor. Né, e eu gosto de escutar música enquanto eu estou buscando o Senhor. Né, enquanto estou orando, eu gosto de escutar música. Né, então, eu estava escutando louvor, e esse louvor ele falava exatamente sobre essa história. Né, era o louvor Deus Proverá, da Midian Lima, né, com o Ministério Casa do Oleiro. Né, a gente já cantou até várias vezes aqui na igreja. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Né, mostrar para mim, através da palavra, o sacrifício que Isaque fez, né, que Abraão e Isaque fizeram naquele dia. Né, que não tinha sido somente Abraão que estava entregando o seu filho, mas era também Isaque que estava entregando a sua vida ao Senhor, naquele lugar. Né, e essa passagem também, ela nos aponta para Cristo. Né, Isaque, ele é um tipo de Cristo. Né, Deus já estava mostrando o que aconteceria com Jesus. Eu estava mostrando que viria alguém
que morreria, né, que veria o filho que morreria pela humanidade, que morreria por mim e por você. Né? Então, Isaac também, ele mostra Jesus ali. Amém? E dessa história eu consigo tirar 3 lições que a gente vai estar falando agora um pouco mais. A primeira lição que eu tiro é que Isaac, ele não fugiu daquela situação. Ele não fugiu. Ele perguntou para o seu pai onde é que estava o cordeiro, né? Porque ele viu ali tudo que estava acontecendo, ele viu que estava tudo sendo preparado, ele viu que tinha fogo, ele viu que tinha lenha, ele viu que tinha tudo, mas não tinha um cordeiro. Né? E Isaac era esperto. Né? Isaac, ele não era um menino bobo. Né? Ele era o único filho de seu pai, como várias vezes a gente leu aqui. Né? Mais de uma vez, Deus falou que Isaac era seu único filho, então ele herdaria tudo de Abraão. E Abraão ensinou para ele. Ensinou os negócios da família, como manter os negócios da família, ensinou como a forma certa de adorar o Senhor naquela época. Né? Então, ele sabia a forma certa de adorar o Senhor, ele sabia qual o sacrifício que tinha que ser feito. Né? Ele sabia qual era o animal que devia ser usado. Então, eu acho muito interessante ele ter perguntado isso para o pai dele, ter questionado o pai dele, porque ele viu que tinha alguma coisa errada. Ele viu ali que era além, que iria acontecer algo além do normal que sempre acontecia, do pai dele levar um cordeiro para o sacrifício. Ali ele já estava se preparando, porque ali ele já estava vendo que algo diferente ia acontecer, e que provavelmente ele seria o sacrifício. E ele podia ter muito bem fugido daquela situação, ele podia muito bem ter corrido, fugido do pai dele, ou lá na frente, quando ele estava sendo amarrado, ele podia muito bem ter dado ali um chutão no pai dele, uma rasteira, e ter ido embora, mas ele não foi. Ele se entregou, ele não fugiu daquela situação. E muitas vezes eu e você, nós fugimos das situações que aparecem para a gente. Mas eu quero lembrar para você que nós temos um Deus que já vem com a solução. Um Deus que já tem um cordeiro preparado para mim e para você. Aleluia. Isaac poderia muito bem ter fugido ali, queridos, mas ele não fugiu. E nós também não podemos fugir das situações que aparecem na nossa frente. A gente não pode fugir do propósito que o Senhor tem para nós. Nós temos que seguir em frente. Sempre. Porque o Senhor não nos chamou para sermos covardes. Ele nos chamou para sermos corajosos, para sermos firmes nele, porque Ele está com a gente. O Senhor estava com Isaac o tempo todo, assim como Ele está comigo e com você. O tempo todo. Eu não sei que problema você tem passado, eu não sei qual situação você está passando, mas você tem um Deus que está com você. Você tem um Deus que resolve os seus problemas, que traz a solução para os seus problemas. Então, seja como Isaac. Não fuja do seu propósito. Deus tem um propósito grandioso para você. E não fuja do seu propósito por causa das adversidades. As adversidades vêm para nos fortalecer, para nós ficarmos firmes no propósito. Então, não fuja do propósito de Deus para a sua vida. Seja um Isaac na sua geração. A segunda lição que eu consigo tirar aqui dessa história é que Isaac, ele se entregou como sacrifício vivo por amor a Deus. Em nenhum momento a gente vê Isaac lutando com o pai dele, para não ser o sacrifício. Muito pelo contrário, a gente vê Isaac se entregando para ser o sacrifício. E nós precisamos nos entregar ao Senhor como sacrifícios vivos para Ele. E o sacrifício que iria acontecer com Isaac era um sacrifício de holocausto, que era um tipo de sacrifício que acontecia na época. Né? No Velho Testamento existiam vários tipos de sacrifícios. Né? Vários tipos de sacrifícios, e muitos sacrifícios você sacrificava somente uma parte do animal, né? Outra parte ficava para consumo. Né? Às vezes só sacrificava as entranhas, às vezes só a parte ali das pernas. Mas no sacrifício de holocausto era queimado tudo.
era entregue todo o animal. Então o animal ele era queimado de forma inteira que ficava só as cinzas. E a palavra holocausto, ela é derivada do grego holo, significa tudo, e caustro, que é queimado. Então, Isaac ali, ele seria queimado totalmente. Então, seria uma entrega mesmo, um sacrifício por inteiro. Nada era aproveitado no holocausto, virava tudo cinzas. E Isaac, ele se entregou totalmente. Ele não reagiu enquanto seu pai preparava para o sacrifício. Ele não reagiu em nenhum momento. Ele foi ali, o pai dele amarrou ele, colocou ele em cima, preparou o altar, colocou ele em cima do altar e já estava pronto para matá-lo. A gente não vê aqui uma relutância, de Isaac, relutando para sobreviver. Não, a gente vê Isaac se entregando. Por quê? Porque Isaac aqui, ele era um adolescente, ele tinha entre 15 e 18 anos. Provavelmente, a idade de Isaac, nessa história, ela não tem como a gente comprovar quantos anos ele tinha. Os historiadores, eles brigam até hoje para saber qual era a idade, e vive uma discussão, se ele tinha 15, 18 ou 30 anos. Eu acredito que ele tinha entre 15 e 18 anos, ele era um adolescente ali, um jovem. Então, ele era mais novo que seu pai já era um senhor de idade, ele podia muito bem ter agredido o pai dele, ter lutado ali contra o pai dele e ido embora, ter fugido, mas não. Ele foi ali e se entregou. Porque ele entendeu que aquilo era a vontade de Deus para a vida dele. E nós, como os cristãos, nós temos que ser sacrifício vivo de Deus. Eu e você, nós temos que ser sacrifício vivo de Deus. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, para conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós precisamos ser sacrifícios vivos, porque é isso que agrada a Deus. Todos os dias eu preciso ser um sacrifício vivo ao Senhor. Todos os dias eu preciso renunciar à minha carne, às coisas pecaminosas. Eu preciso renunciar ao meu pecado. Eu preciso renunciar tudo para o Senhor, porque é isso que agrada a Ele. Porque a vida de um cristão é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia, é uma vida de santidade. É uma vida de intensa procura sempre pela santidade, para agradar ao Senhor. Então nós temos que nos entregar por inteiro para Deus. Não somente pela metade. Porque Isaac, o sacrifício que ia acontecer com ele não ia só perder uma perna, ele não ia só perder uma mão, ele ia perder a vida dele. E nós perdemos a nossa vida para o mundo, para vivermos para Cristo. Esse é o verdadeiro sacrifício do cristão. É morrermos totalmente para o mundo e vivermos inteiramente para Cristo. Nós precisamos ser esses Isaques dessa geração, que estão dispostos a entregar a suas vidas, as nossas vidas para o Senhor inteiramente, que estão dispostos a querer ou não sofrer algumas retaliações do mundo, pela forma que nós vivemos. É querer viver totalmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somos aqueles que dizemos não para o mundo. Somos aqueles que, quando o nosso patrão faz aquela proposta que você sabe que é errada, a gente diz não.
porque a gente sabe o Deus que a gente serve. Somos aqueles que procuram ter uma vida de santidade, que não anda em qualquer lugar, porque entende que nem em todos os lugares devemos andar. Somos aqueles que vivemos para o Senhor, de forma completa, de forma inteira. Então a gente vê hoje muitas pessoas que se dizem cristãs, mas elas não se entregam totalmente ao Senhor. Dessa forma, elas nunca conhecerão a Deus, pois só conhecemos a Deus quando nos sacrificamos por inteiro. Só conhecemos a Deus quando a gente se entrega por inteiro ao Senhor. Não adianta a gente querer ser crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não adianta a gente ser crente Raimundo. A gente tem que ser crente de verdade. Porque Jesus, ele morreu naquela cruz para nós de verdade. E o sacrifício que ele fez é o maior do que o sacrifício que Deus pede para a gente fazer. Porque, como o Pai falou aqui, né, citou aqui João 3,16, né, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o sacrifício que Jesus fez por nós, ele é muito maior do que a gente faz por ele, por amor a ele. Então, a gente renunciar ao nosso pecado, renunciar à nossa carne, renunciar às nossas vontades para viver a vontade de Deus, não é nada comparado ao sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Então, o que a gente faz é o mínimo. É o mínimo que a gente faz. E nem isso nós não estamos fazendo direito. Então, é hora de nos consertarmos com o Senhor. É hora de nos entregarmos por inteiro a Deus, para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Aleluia. E a terceira lição que eu tiro aqui é que Isaac, ele não deixou o medo parar ele. Isaac, ele não deixou que o medo e as circunstâncias impedissem dele ser o sacrifício de Deus naquele momento. Vocês acham que Isaac não estava com medo? Isaac estava morrendo de medo, eu tenho certeza. A Bíblia ela não fala se ele estava com medo ou não, mas se a gente colocar nessa situação que ele estava, eu e você, nós teríamos medo. E eu tenho certeza que ele estava morrendo de medo aqui, porque eu estaria morrendo de medo, porque quem é que quer perder a vida? Quem é que quer perder a vida? Mesmo que a gente tenha a vida mais miserável, a gente não quer morrer. E eu tenho certeza que Isaac não queria morrer aqui. Mas ele estava disposto a entregar a sua vida, porque ele entendia que isso era a vontade de Deus. Então, não deixe que o medo te paralise de fazer a vontade de Deus. Porque, às vezes, a vontade de Deus ela vai contra a nossa vontade. A nossa vontade humana, a nossa vontade carnal. Mas eu tenho que fazer do mesmo jeito. Eu falo por mim, vocês acham que eu queria estar aqui em cima pregando para vocês? Eu não queria não, eu queria estar aí embaixo. Eu queria estar aí embaixo só dando glória a Deus, aleluia. Mas eu entendi que essa era a vontade de Deus para a minha vida. Eu entendi que essa era a vontade de Deus e eu não deixei o medo me parar. Eu já fugi muito daqui de cima, já fugi mesmo, fugi por muitos anos, mas tem uma hora que o Senhor pega a gente e não tem mais por onde fugir. Então, a gente tem que entender que Deus está conosco em todas as situações. Deus está conosco, Deus está com a gente. Então, o medo não pode parar a gente. A gente está com medo, a gente vai com medo mesmo. Porque o Senhor está conosco. E o Senhor estava com Isaac naquele momento. Porque Isaac, ele tinha toda uma vida pela frente. Ele tinha sonhos que queria realizar, lugares que ele queria conhecer, mas ele estava disposto de abrir mão de tudo isso para ser o sacrifício de Deus, para obedecer a Deus. Então, faço um apelo para você essa noite. Abra mão de tudo aquilo que está te afastando de Deus. Você tem sonho, você tem projetos? Abra mão. Queira os sonhos e os projetos do Senhor, porque eles são maiores que os nossos.
eles são melhores que os nossos, porque o nosso Deus é um Deus perfeito, porque o nosso Deus é um Deus grande, que pensa maior do que a gente pensa. Então, queridos, abra mão. Isaac abriu mão de tudo para obedecer a Deus. Abra mão, porque o Senhor vai te honrar assim como o Senhor honrou Isaac. Isaac foi um homem abençoado por Deus. Isaac foi um homem próspero. Isaac foi um grande homem de Deus, e até hoje é lembrado por isso. Quando a gente fala de Deus, a gente fala do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isaac está ali porque ele entendeu o propósito dele. E até hoje ele é lembrado. E se eu e você, nós cumprirmos o nosso propósito, nós vamos ser lembrados de geração em geração. E teremos um grande galardão lá no céu. Então, mais uma vez eu digo, abra mão dos seus projetos, abra mão dos seus sonhos e sacrifique tudo para o Senhor, entregue tudo para Ele. Você tem sonhos, você tem projetos, entregue para o Senhor, porque o Senhor tem coisas maiores para você. Entregue como um sacrifício para o Senhor, porque Ele tem sonhos e projetos muito maiores para você, querido. Decida hoje ser um sacrifício vivo para o Senhor. Decida hoje se entregar realmente para o Senhor. Se entregar por inteiro, querido. Decida hoje viver uma vida plena no Senhor. O que falta hoje na igreja é pessoas que vivam a plenitude de Deus. Pessoas que realmente estejam dispostos a abrir mão de tudo por amor a Ele. Hoje nós temos muitas igrejas aí, que elas têm pregado um falso evangelho. Um evangelho que não mostra renúncia. E um evangelho sem renúncia não é evangelho. Um evangelho que apoia o pecado. Que apoia a carne, as coisas da carne. Isso não é igreja, isso não é evangelho. Porque o evangelho ele prega contra tudo isso. O evangelho ele prega contra o pecado. O evangelho ele prega contra as coisas da carne. Nós temos que viver pelo Espírito, queridos. Nós temos que viver uma vida pelo Espírito, guiadas pelo Espírito Santo que vive dentro de mim e dentro de você. A vontade de pecar vem, mas eu digo não. Eu digo não porque eu tenho um Deus dentro de mim. E mesmo que isso me abale, isso me deixe triste, eu tenho o Espírito Santo para me consolar. E Ele é um bom consolador. Então decida hoje ser um sacrifício vivo para o Senhor. Porque o Senhor nos chamou para isso, para nós sermos sacrifícios vivos para Ele. Porque só conseguimos viver plenamente a vontade de Deus quando nos entregamos como sacrifício ao Senhor. Como a gente leu lá em Romanos 12. A única forma que nós temos de agradar ao Senhor é sendo sacrifício vivo para Ele. Porque Isaac, ele foi muito abençoado por Deus. Porque Deus sabia até onde Isaac iria por ele. Até onde você vai pelo Senhor? Nós temos que ir até o fim pelo Senhor. Para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Queridos, como o pai falou, eu estou morando em Goiânia agora, mas eu não queria ir para Goiânia não, queria ficar aqui, eu tinha uma vida muito boa aqui. Eu tinha tudo, eu estava fazendo minha faculdade, eu trabalhava, eu era da liderança aqui da igreja, então estava tudo indo bem. Mas eu entendi que a vontade do Senhor era que eu fosse para Goiânia. E lá eu tive que começar tudo do zero. Eu tive que transferir minha faculdade para lá. Eu tive que começar numa igreja nova, onde ninguém me conhecia, onde ninguém sabia quem eu era. Começar tudo do zero. Por quê? Porque essa era a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus. Entendeu? Então são renúncias que nós temos que fazer dia a dia, guiadas ali pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo nos mostra qual é a vontade de Deus. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito. Aqui, Abraão e Isaque, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Eles faziam parte de uma aliança inferior à nossa. Nós fazemos parte de uma aliança superior, na qual nós temos o Deus morando dentro da gente, no nosso interior, nos guiando e nos mostrando o que devemos fazer, o que devemos entregar, o que podemos ou não fazer. Então, seja guiado pelo Espírito e não guiado pela carne, porque muitas vezes nós somos guiados pela carne. A palavra do Senhor diz que espírito e carne ficam ali militando, lutando dentro da gente. Então, procure sempre escutar a voz do Espírito. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Que aí você vai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Precisamos ser como Isaque, dispostos a sacrificarmos tudo pelo Senhor, para que Ele possa derramar as bênçãos dele sobre nós, assim como derramou sua bênção em Isaque. Isaque foi um homem abençoado. Isaque foi um homem abençoado, um homem próspero, porque ele vivia na vontade de Deus. Porque ele decidiu ser sacrifício do Senhor. Então decida hoje ser sacrifício do Senhor também, para você ter uma vida abençoada. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Essa era a mensagem de hoje. Aleluia. Eu queria que você viesse. Pode aplaudir o Senhor. Eu queria que você viesse para cá para frente, que eu queria orar por você. Amém? Nós vamos cantar aquela música. O Senhor tem coisas grandiosas para você, querido. O Senhor tem coisas grandiosas para você. Mas para essas coisas acontecer, a gente tem que se posicionar. Se posicionar nele. Nos entregarmos todos os dias como sacrifício vivo ao Pai. Renovarmos a nossa mente todos os dias. Porque quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito é recriado. Mas a nossa alma, ela precisa ser ainda convertida. Ela vai se convertendo aos poucos. Nosso espírito ele já está preparado, mas a nossa alma não. Por isso aí a importância da gente todos os dias estarmos renovando a nossa mente pela palavra de Deus. Se posicione hoje. Se posicione hoje. Se posicione na posição de filho amado de Deus, de filho amado do Senhor, que abre mão de tudo por Ele, que se sacrifica por Ele.